Justiça. A educadora é rádio, com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, 11 horas e 52 minutinhos, 11h52, é ponto final no A Voz do Povo. Então, para a gente estabelecer o colóquio hoje com a Nani Camargo, aqui ao meu lado, para a gente fazer o colóquio, essa passagem aqui do programa A Voz do Povo para o Educadora Meio-Dia, que hoje não vai ter o Caio Bortolano no comando, vai ter a Nani Camargo, não é isso, Nani? Bom dia. Tudo bem, Ivan? Bom dia. Tudo bem, tudo bem. Sim, Caio está indo para São Paulo, então não participa do colóquio nem do Educadora Meio-Dia. Muito bem. E as novidades, Ivan? Então, novidades... Olha, eu tô aqui no WhatsApp da Educadora, eu tô vendo aqui uma mensagem que o Odair Trevisan mandou. Ele está dizendo aqui, ontem novamente vi num posto de gasolina, troca de banner com novos preços dos combustíveis. Até quando? Vamos pagar a conta desses ladrões. Nós não recebemos o baixo salário em dólares, está aqui dizendo o Odair. Você sabe que esse negócio do preço dos combustíveis é uma grande preocupação que nós temos, né? Que nós deveríamos ter aqui. Não é só pela mudança de política... O governo do PT tinha uma política para os preços dos combustíveis, que era muito criticada. E agora este governo resolveu adotar uma política chamada paridade uma política de paridade com os preços internacionais. Não há mais subsídio nos preços, por exemplo, do combustível, que era uma prática do PT que era criticada, né? Muito se criticava muito. Já se viu, ficar subsidiando, isso aí cria problema para a Petrobras, não sei o que lá. Aí esse governo, então, no governo Temer, né, resolveu aplicar a política de paridade, acabar com os subsídios e aplicar a política de paridade com os preços internacionais. Muito bem. Estava indo até mais... Aí o preço começou a subir, né? Mas estava indo até razoavelmente bem até agora. Agora, Nani, a gente está vendo o mundo do jeito que está, né? É Síria, agora Irã, Coreia do Norte, o tal de Trump, que é o Trump é um... Doido, maluco. Eu não sei se só isso explica. Doido, maluco. Isso é bem raso. Ele é um elefante numa loja de cristais, né? É um desastre iminente. É um desastre iminente. É um vulcão em erupção, né? É um desastre iminente. A qualquer momento pode acontecer um desastre. Com um cara desse comandando uma nação que tem os maiores estoques de armamento do mundo. E quando a diplomacia é o necessário para esses momentos de conflito, pois né? E a gente está aí o mundo está em convulsão, né? A qualquer momento um maluco desse faz explodir o mundo. E esse maluco aí esse é o maluco mais perigoso de todos, porque é o cara que tem o maior arsenal, esse Trump. Né? E comanda a maior potência do planeta, né? Então... O maior arsenal do mundo está na mão dele, né? Desse maluco. Ele é o mais perigoso. E os outros não menos perigosos, né? Não menos perigosos também. Então nós estamos no meio de um caldeirão e o preço do petróleo está subindo. No preço do petróleo no mercado exterior, né? Daí que se a prática é a prática da paridade, meu irmão, você já viu, né? Onde é que vai parar o preço dos combustíveis daqui a pouco? É só um maluco desse aprontar, fazer uma ameaça, mais não sei o que lá, um doido desse aí, explodir uma bomba. Agora, Israel... Olha, a mudança, gente, a mudança da embaixada, esse maluco do Trump mudou a embaixada dos Estados Unidos para Israel. No dia da mudança morreram 50 pessoas. Foram 50 pessoas, né?
Olha 50 só. por hora, né? Ô, Olha Ivan, só. essa questão dos combustíveis ficou muito marcado aí nesses últimos... Desde a queda da Dilma, assim, ficou muito marcado com o PT, né? Era um desses discursos que a gente ouvia, né? Além de tudo que se falou sobre o PT, sobre a Dilma, e também até sobre o Temer, né? Os combustíveis sobem a cada semana e tal. Mas é bem mais lá embaixo a discussão, né, Ivan? Isso envolve realmente esses conflitos que estão do outro lado do mundo, que acaba refletindo aí no país todo, enfim, no mundo todo, Essas coisas não tem solução fácil. Não tem solução fácil. Esse é um problema que não tem solução. Não é varinha mágica. Você, né? No governo do PT, a crítica que se fazia ao governo do PT é que o governo do PT aplicava uma política de subsídio, né? O subsídio como? Subiu o preço do barril do petróleo, subiu o gás, né? O metro cúbico do gás subiu o preço. Bom, mas a gente vai subsidiar, o governo vai bancar. Ou a Petrobras vai bancar, né? A Petrobras vai ser... Na verdade, não era nem o governo. Era a Petrobras. A prática era na Petrobras. A Petrobras vai segurar a onda, ela vai ficar com o prejuízo. Nós não vamos repassar para o consumidor... Como se não fosse o governo, né? A Petrobras ficar com prejuízo, como se não fosse o próprio governo. Não, mas né? não era o governo mesmo. Não era o governo mesmo. Por isso que era uma chiadeira muito grande, porque quem perdia com isso eram os acionistas. Sim, sim. Ora, prejuízo na Petrobras significa o quê? Prejuízo para o acionista, para quem tem ação da Petrobras. Por isso que eles recebiam crítica pra caramba. Aí esse governo falou, não, então vamos acabar com isso. Nós vamos aplicar uma política de paridade com o preço internacional. Enquanto o barril de petróleo estava ali... Porque caiu o preço do barril de petróleo nos últimos anos, caiu níveis nunca antes vistos. Tanto que um dos grandes problemas da Venezuela é esse. A Venezuela, qual é o produto de exportação da Venezuela? Petróleo. Barril de petróleo, precinho foi lá embaixo. Se ferrou. De ver. Quebra o país, Aí né? juntou a crise política com a crise econômica, né? Aí virou um salseiro que virou a Venezuela. Mas por quê? Porque o preço do barril de petróleo foi lá embaixo. Então, enquanto o preço do barril de petróleo estava lá embaixo, essa política de paridade com o mercado internacional estava legal. Tá, tudo bem. Estava subindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas dava para aguentar. Agora, amigo, se o preço do petróleo no mercado internacional der o salto que está se esperando e por conta dessa confusão toda, desses conflitos todos, sai de baixo. Aí não sei o que vai fazer aqui. Não, Ivan, você é uma pessoa que quando vai abastecer, você faz essa pesquisa de preço? Você faz pesquisa de preço em postos, assim? Olha, não, eu falo que isso é uma falha que eu tenho também. Não sei se é por conta da correria, mas é claro, você se atenta, né? Você sabe mais ou menos quanto é que tá o valor, enfim. Mas eu não sou dessas de que atravesso a cidade toda para ir num determinado posto onde o combustível está mais barato. Talvez a gente devesse fazer isso, né? Mas é difícil você encontrar um combustível, uma diferença de preço assim substancial que valha a pena, né? 1 centavo aqui, 1 centavo ali. Agora, o Ivan... E aí tem um componente importante nesse negócio do preço. Claro que você ter um preço mais baixo é melhor, né? O consumidor também está pensando no preço mais baixo. Mas o produto é bom? Então, aí que está o problema. Aí você precisa ver... onde você vai comprar? Porque Limeira já tem histórico, né? Às vezes você vai pagar um produto mais barato. Encontrei um posto de combustível aí que tem uma gasolina baratinho, rapaz. Aí corrói o motor do seu veículo. Aí o barato sai caro. Exatamente. E Limeira tem histórico disso, né, Ivan? Muitas ações do Ministério Público em relação em todo lugar. à adulteração de combustível. Essa região, né? Essa região da cana... né? Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis. Aqui nós tínhamos um grande adulterador, né? Sim, lembra? Sim, eu me lembro. Eu até participei de uma... Participei não, né? Fui cobrir uma operação do Ministério Público. O empresário era de Limeira e tinha aí todas as suas raízes em Cordeirópolis. A gente chegou a entrar, Ivan, por fora era um estabelecimento. O cara tinha quase que uma refinaria. Aí você descia uma escadinha, isso foi aberto aí a todos os jornalistas à época, isso acho que faz, sei lá, acho que uns 10 anos, não, menos.
E aí era uma refinaria subterrânea, você descia uma escadinha, aí tinha um mundo lá embaixo, assim, para poder adulterar, esquema, né? Colocar solvente. É solvente que eles colocam, né? Solvente na gasolina, enfim. Então era todo um aparato escondido para poder vender esse combustível, que era vendido não só para a região de Limeira, mas aí para todo o estado de São Paulo e até fora do estado. Você vê como esse negócio dá dinheiro, né? Dá muito dinheiro. Muito. Dá muito dinheiro. Porque, Ivan, ninguém vai ficar sem abastecer o carro, né? É um negócio meio que... Você dá um jeitinho, né? Você tá em crise, você tá sem dinheiro, mas você depende do carro para trabalhar. Eu também. Então, você tem que dar um jeito, né? Claro. Então... Agora, Ivan, eu vi... Você estava falando da Petrobras, né? O presidente Michel Temer publicou um artigo na Folha de São Paulo essa semana, eu estava lendo, e ele começa o artigo falando da Petrobras, dizendo que durante o governo Dilma, durante toda a crise, a queda dela também, a Petrobras estava valendo cerca de 90 bilhões. Eu estou arredondando o número que ele passou. E aí agora ele já conseguiu elevar a Petrobras, né, perante aí ao mundo e a todos os investidores, a todos os acionistas, a cerca de 350 bilhões. Enfim, falando do resgate, desse trabalho que ele tem feito, né, supostamente tem feito nos últimos 2 anos, fazer uma prestação de contas. E ele começa justamente falando da Petrobras, que não é mais uma empresa desvalorizada aí perante o mundo. O Temer é uma maravilha, né? O Temer é tudo de bom, né? É capaz até dele ser reeleito, né? Aí é milagre, né? É capaz até dele ser reeleito. Um presidente tão bom, meu Deus do céu. Aí já chega ao milagre, né? Enfim. Do jeito que nós estamos aí, do jeito que nós estamos nos encaminhando, minha filha, eu não duvido de mais nada, viu? Eu acho que... Eu não duvido de mais nada. Até isso. O que vem por aí é uma grande incógnita, né, Ivan? A gente não sabe o que vai acontecer. Estou falando das eleições presidenciais mesmo, né? Os nomes que estão à mesa, as últimas pesquisas aí ainda colocam o Lula na pesquisa, daí quando tiram o Lula muda o cenário todo. Esquece. O Lula tá fora, o Lula tá inelegível. Olha, e mesmo que não tivesse, mesmo que não tivesse inelegível, mesmo que algum advogado pudesse, de alguma maneira, encontrar lá uma brecha na lei, uma vírgula mal colocada que tivessem colocado na lei e vendesse pro PT que há uma possibilidade de colocar o Lula na disputa dessa eleição. Rapaz, não vai. Não vai, esquece. E você acha que o futuro presidente... Lula tá fora das eleições e pronto, acabou. Ô, Ivan, e fazendo o link com o assunto que a gente estava falando anteriormente, né? Qualquer um que sentar naquela cadeira a partir do ano que vem também não vai conseguir baixar o preço dos combustíveis, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Quem falar isso na campanha eleitoral vai estar mentindo, né? Não tem. Alguém falou aqui, acho que foi o Carlos da Boa Vista, falou aqui com relação à questão do dólar. Pois é, tem muito a ver com isso também, né? A paridade do mercado, do preço de petróleo no Brasil com os preços praticados no exterior e a paridade do real com o dólar. Também tem isso a ver. Questão de câmbio, tem muito a ver com câmbio, isso também, né? Então, mas você por fala, isso que né? Não é uma coisa assim, né? Você toma uma decisão lá, eu baixo um decreto aqui agora, ó, assino aqui, eu sou o presidente da República, eu baixo um decreto, assino embaixo, pronto, publica no Diário Oficial, aí no dia seguinte a gasolina tá baratinha aqui, tá ligado. Não é assim, se fosse assim seria uma maravilha. Não é. Isso é uma questão de macroeconomia e de engenharia econômica que tem que ser muito bem montada, pensada, planejada e executada, porque se der uma zica, um abraço, passe bem, obrigado. Não tem varinha de condão, não tem decreto que dê jeito. Não, Ivan, e você fala da paridade, né? Com certeza, é um assunto bem técnico, eu não tenho muito domínio, né? Você bem disse, tem toda uma questão cambial que dita aí esses valores, a tarifa, sim, porque tem um valor que da bomba, tem o valor que é repassado para o consumidor, enfim, é um assunto meio complexo. Mas o fato é que sobra sempre para o consumidor final, né, Ivan? É isso. E quando você compara, né? Tem que ter essa paridade e tal. Mas aí quando você vai para esses países desenvolvidos,
transporte público funciona, né? Então não é todo mundo que precisa usar o seu carro, tirá-lo da garagem e colocar a conta do combustível no orçamento. Porque isso faz parte do orçamento, não faz? E nessa coisa que o Carlos falou aqui, da questão do dólar, né? Você equipara dólar com real, amigo, a questão é muito simples, é poder de compra. Né? Qual é o poder de compra do nosso salário? Qual é o poder? O poder de compra do nosso salário hoje é comida. Esse é o poder de compra do nosso salário. O brasileiro que está conseguindo chegar até o fim do mês sem ter problema de abastecimento doméstico na casa dele, está comendo, está bebendo, tá bem. Está bem hoje, que a grande maioria está num sufoco desgraçado. Então a grande questão é, qual é o poder de compra do salário do brasileiro hoje? Essa que é a questão. Mas lá na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, sim, o salário do cara tem poder de compra, pô, né? O nosso não. Não, aliás, essa questão de poder de compra, vamos colocar assim, na crise econômica, pesou, foi 2014, né? Não, 2016, né? Começou em 2014, 2015 foi piorando, 2016 foi um ano terrível. Você fala de poder de compra, Ivan, uma coisa muito simbólica é o carrinho do supermercado, né? Você não vê mais ninguém indo para o supermercado enchendo um carrinho de compras. Isso é uma coisa... Sim. Bom, eu já não faço isso porque moro sozinha, mas vamos colocar em uma família, né, com filhos e tal. Antes tinha aquela coisa, né, vou fazer a compra do mês, parece que hoje não existe mais. A pessoa vai lá, pega meia dúzia de produtos, é aquela coisa do picadinho, né, você compra o que dá para semana que vem você pensa como é que vai fazer. Olha, essas questões econômicas são complicadas. Hoje mesmo, eu estava vendo aí no Facebook. Facebook é uma delícia, eu adoro o Facebook, né? A gente vê as pessoas vão para o Facebook, algumas vão com ódio, né? A gente falou, inclusive falamos ontem sobre isso aqui no colóquio, falei hoje de manhã na abertura do programa, falei sobre isso, né? Do comportamento de algumas pessoas que vão pro Facebook com botando o que de pior tem para fora, né? Mas também tem muitas pessoas que vão pro Facebook falar de coisas que elas não têm a mínima noção, né? Agora há pouco eu estava vendo uma postagem, eu não sei se foi um robozinho, tem muito no Facebook também, postagem de robozinho, né? Eu não sei se foi um robozinho ou se foi algum cidadão, alguma pessoa com seu perfil na rede social, que colocou alguma coisa lá sobre o tempo da ditadura, dizendo que no tempo da ditadura a economia no Brasil era uma beleza, ele vivia bem, né? O cara, era mais ou menos isso que o cara estava escrevendo. No tempo da ditadura militar eu vivia bem. Irmão... mas isso aí deve ser talvez eleitor Não, eu não sei se foi robozinho que escreveu isso, ou se foi algum pré-candidato algum alienado mesmo, né? Porque o que tem, hein? Nossa, o que tem de alienado, hein? Irmão, na ditadura, no tempo da ditadura, você vivia bem? Bom, mas então você era um marajá, porque no tempo da ditadura foi quando nós tivemos a maior crise econômica desse país, foi no tempo da ditadura, eu fui lembrar disso agora aqui, exatamente porque nós estamos falando de petróleo. A crise de petróleo. Quem escreve um troço desse no Facebook, na época da ditadura, a vida era uma maravilha, a economia do país era uma maravilha. Isso é uma besta quadrada, Ivan. Não, é um alienado. Vá lá. Se você escreve um negócio desse, antes de você escrever um troço desse no Facebook, pega um livro de história e estude a década de 70, quando teve a chamada crise do petróleo. Em plena ditadura militar, na década de 70, eu não me lembro se era o Delfim Neto, acho que devia ser o Delfim Neto, exatamente, o ministro da Fazenda naquela oportunidade, ou se não era ele, não lembro exatamente se era o Delfim Neto, mas também pouco importa. O que importa era que em pleno regime militar teve a crise do petróleo. Aliás, foi uma crise internacional que o preço do petróleo explodiu, foi lá em cima, o barril do petróleo, o preço explodiu, o Brasil estava amarrado com financiamento em dólar no exterior, arrebentou com a economia do país. Arrebentou. Foi na década de 70 em pleno regime militar. Por conta disso, nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma crise bélica que está ocorrendo, esses conflitos todos estão ocorrendo, que pode levar o preço do barril de petróleo a explodir, como aconteceu na década de 70. E tem gente que ignora isso, né? A crise do petróleo, meu amigo. O Brasil quebrou.
E pode acontecer de novo, infelizmente. Mas, Rivan, tem gente que até fala que não teve ditadura militar no Brasil, né? Então, não. É a mesma pessoa que fala isso, é a mesma pessoa que fala que não teve crise durante a ditadura, bem. né? A pessoa pode falar o que quiser, poxa, mas... Não, mas, Ivan, tem coisa que você não pode ignorar. Ministro da Fazenda nos anos 70 era Mário Henrique Simonsen, está dizendo aqui o Roberto. Obrigado, Roberto. Eu não lembrava aqui se era o Delfim ou se era o Mário Henrique Simonsen. Você está dizendo aqui que é o Mário Henrique Simonsen, então devia ser ele mesmo. Era um dos grandes nomes, né, da economia do país naquela época. Pois que fosse o Mário Henrique Simonsen, quem fosse, né? O que arrebentou com o Brasil, com a economia brasileira, foi a crise do petróleo e o endividamento do Brasil. O Brasil estava se endividando, estava naquele ritmo de crescimento, né? O regime militar deu um rumo de desenvolvimento para o país, mas que desenvolvimento? Com base em empréstimo em dólar no exterior. Pô, quando toda a dívida externa brasileira estava amarrada em dólar no exterior. A crise do petróleo arrebentou com o país. Arrebentou. Isso foi em plena década de 70. Quer dizer, nós vivemos numa dependência do mercado externo. O país sempre viveu numa dependência do mercado externo. Coisa que o chinês conseguiu. Está evitando fazer. Correu por fora, né? O chinês, com aquela economia maluca que eu não consigo entender, que é um regime de economia capitalista num sistema político comunista, coisa de doido, né? Só doido para entender aquilo. Eu não, na minha cabeça não entra, eu precisaria ir lá viver na China uns 10 anos para ver se conseguia entender aquilo. Como é que pode, né? Um sistema político comunista e um sistema econômico capitalista. Pois eles conseguiram conciliar de uma tal maneira que eles imprimiram um ritmo de desenvolvimento no país sem essa dependência externa. Sem ficar na mão dos outros. Nós ficamos na mão dos outros. Mas, Ivan, o Brasil ele foi muito penalizado por essa invasão de produtos chineses, né? Porque são produtos muito mais baratos, né? A gente vê aí espalhado, né? Enfim, qualquer cidade, nessas lojas, de R$1,99. É que daí envolve tudo, né? Tem coreano, tem chinês, enfim. Mas aí entra muito aquela questão da qualidade mesmo, né? Qual é a qualidade que esses produtos oferecem? Então. Eu me lembro, em Americana, que é um polo têxtil, praticamente quebrou, né? Anos atrás, com a invasão com a invasão chinesa, né? Que também oferecia tecidos e tal. Mas essa história que a gente está vendo com a China hoje, que a gente brinca, né? Com essa coisa Xing Ling. Fala Xing Ling. Produto chinês é tudo porcaria, Xing Ling. Eles têm o porcaria, eles têm coisa boa. Tem coisa boa pra caramba, né? Esse processo, o japonês passou. Eu me lembro, eu lembro perfeitamente disso na minha época de garoto, estava começando a querer ser homem, né? Os produtos que na época tinham valor, eletrônicos, por exemplo, era alemão, né? Rádio, televisão, era Telefunken. Era alemão, né? Aí aparecia um cara com um Mitsubishi, um radinho Mitsubishi. Aí a turma falava, é Xing Ling. Japonês? Xing Ling, isso é porcaria. Vai hoje atrás de um produto Mitsubishi. É tecnologia de ponta, né? Mitsubishi, Samsung é coreano. Enfim, os produtos japoneses, os carros japoneses hoje. Quer dizer, aquilo porque naquela época a gente falava do japonês, né? Isso é porcaria. Porque, na verdade, eles copiavam mesmo a tecnologia dos alemães, ele copiava a tecnologia dos americanos, né? E produziam produtos que não eram tão bons quanto os americanos, quanto os alemães. E por isso que eram mais baratos, né? Só que hoje eles arrebentam o mercado do automóvel nos Estados Unidos dominado pelos japoneses, né? Então, o chinês está passando pelo mesmo processo. Hoje a gente chama de Xing Ling. Daqui a pouco você espera um pouquinho para ver se o chinês não vai dominar o mercado mundial. Outro ouvinte que manda aqui dizendo que Ivan, parece que o Delfim era da agricultura. Então, quem que mandou essa mensagem aqui? O Pedro. Obrigado, Pedro. Então, o Delfim, houve um período realmente, que eu não sei porque, não lembro agora por que cargas d'água, o Delfim Neto foi para a agricultura. Eu acho que é nesse período aqui que o Mário Henrique Simonsen era da Fazenda, Delfim era da agricultura. Ele ficou esquentando o banco lá na agricultura, depois foi para
depois foi levado para a Fazenda de novo. Eu não sei se foi exatamente nesse período aqui, mas foi mais ou menos nessa época da ditadura militar. Não sei se foi exatamente na década de 70, mas foi na época da ditadura militar. Ele realmente passou pela agricultura, depois foi para a Fazenda. Mas a crise do petróleo foi na década de 70, com toda certeza. Ô, Ivan, falando de assuntos locais, deve ser votada mesmo na próxima segunda-feira, deve ser votado, né, o pedido de abertura de comissão processante contra os dois vereadores limeirenses, Cleiton Silva e Marco Xavier. Um caso que você falou ontem aqui no seu programa. Nós também no Educadora Meio-Dia, inclusive entrevistamos o denunciante, o Augusto Alexandre, que fez a denúncia. A única novidade do caso é uma questão até burocrática. A denúncia foi analisada pelo jurídico da Câmara Municipal, pelo secretário de Negócios Jurídicos, Valmir Caetano, e ele deu um despacho ontem dizendo que a denúncia, na verdade, a documentação que tem que estar anexa à denúncia estava incompleta, estava faltando a certidão de quitação eleitoral do denunciante. Ele já anexou essa certidão. Então, por hora, viu, Ivan? Na próxima sessão, hoje tem sessão da Câmara extraordinária, mas vai ser tudo tranquilo. É continuação da de segunda, né? Na verdade, o projeto mais... Só para terminar de segunda. Né? Exatamente, para terminar a pauta de segunda, que foi interrompida por conta daqueles desmaios que nós já citamos aqui dos dois vereadores. Mas na sessão da segunda-feira, realmente será uma sessão mais pesada, viu, Ivan? Por conta... Na segunda... porque assim, na segunda Ivan, dá entrada nesse... pela lei... Começa a percorrer as comissões? Não percorre. É assim, o cidadão vai lá e qualquer cidadão pode fazer uma denúncia. Desde, claro, né, que o cidadão esteja quite com a Justiça Eleitoral, que não... Enfim, tem uma série de requisitos ali... Exigências... Que não são exigências muito difíceis, não, né? Enfim, você tem que estar em dia com a sua vida, tem com o que seu estar CPF. em pleno gozo dos direitos eleitorais. E políticos, enfim, é isso. Né? Em dia com as exigências também. Com as exigências. O que é o quê? É você ter um título de eleitor e estar em dia. E está em dia. É uma coisa muito fácil. Se o cara não estiver em dia com isso, vai estar em dia com o quê? Exato, né, Ivan? Então, aí não tem que passar por comissão. O parecer é da presidência. A presidência manda para a Secretaria de Negócios Jurídicos, que faz a análise jurídica, né? Essa papelada toda, tal. Enfim, a denúncia, então, deve estar em dia. Estava faltando esse documento. Falei com o Valmir Caetano ontem. O denunciante anexando hoje, como ele já acabou de me informar aqui, anexou. Hoje é quinta-feira, então, sempre na sessão subsequente à denúncia. Então, a denúncia foi feita essa semana, pela lei, tem que ser analisada pelos vereadores na próxima sessão. Agora, se você me perguntar, vai passar? Será aberta uma comissão processante? Ivan, é uma grande incógnita. Você sabe qual é a minha expectativa com relação a isso? Eu acho que não. A minha expectativa com relação a isso é o seguinte, é ficar esperando para ver o que é que eles vão aprontar. Ivan, o que é que eles vão aprontar? Você sabe que... Porque o resumo da ópera é esse, eles vão aprontar alguma coisa. Não, ali, parece que, assim, para quem está assistindo, deveria ser... É um negócio meio frio, né? Sim ou não? Abre ou não abre? O que você acha? É isso. Não, entendeu? Tá tudo... Como você falou, olha, o que nós estamos falando aqui? As exigências para um camarada apresentar uma representação como essa. Não tem que... O cara tem que estar em pleno gozo dos direitos eleitorais, dos direitos políticos, né? Tá com a sua vida. Você não pode ser foragido, você não pode ser um assassino que está solto. Título de eleitor em ordem, para condição. Sua situação criminal. Eu posso tanto votar quanto ser votado. É o direito de qualquer cidadão. Né? Direito básico de qualquer cidadão. O direito de votar e ser votado. Isso. Muito bem. E a partir daí ele pode entrar com uma representação. E lá na Câmara tem todo um regimento. Tem um regimento interno. Né, que determina como é que funciona isso, como é que... O trâmite, né? Não só o trâmite, determina o que é decoro, ou que não é decoro parlamentar, o que viola o decoro parlamentar, mas aí que é a questão que eu coloco para você. Está tudo escrito, Nani, está tudo no papel direitinho. Mas o que é decoro parlamentar? É essa que é a discussão, é algo tão subjetivo. Esquece, não é essa a discussão. A discussão é o que eles vão aprontar, e eu vou explicar por quê. Diga. Vou explicar por quê. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Era o presidente da Comissão de Ética... hoje chama Corregedoria, né? Corregedoria, era a Comissão de Ética na época, o Junegão. Isso. Lembra? Sim. Era com o presidente da Comissão de Ética, o Junegão.
o vereador Junegão. Hoje é secretário, é assessor do gabinete do prefeito. Hoje ele está no governo, né? Mas ele era, na época, o vereador e foi para a corregedoria lá. Aí teve o caso, logo no começo dessa legislatura, logo no começo da legislatura, teve um caso do Tigrão. O Tigrão foi o seguinte, o Tigrão era do PMDB, né? Teve um evento político partidário. O Baleia Rossi, que é de Ribeirão Preto, que na época era deputado... Agora me fugiu se ele era deputado estadual ou era deputado federal. Porque o Baleia Rossi foi deputado estadual, depois se elegeu deputado federal. Eu não lembro se ele era... Acho que devia ser deputado estadual ainda, o Baleia Rossi, de Ribeirão Preto. E ele fez um evento aqui na região, um evento político partidário, um evento do PMDB, do partido dele, para reunir o pessoal do partido dele, para tratar de questões do partido dele. O Tigrão fez lá um requerimento pedindo para que o Baleia Rossi intercedesse junto ao governo do estado para conseguir uma verba para qualquer coisa aqui na cidade de Limeira. Né? Fez lá um documento oficial da Câmara, tudo bonitinho. E pediu o carro da Câmara. Chegou para o presidente da Câmara e falou, presidente, eu vou para um evento aí... Eu sou uma autoridade, né? Eu vou lá representar a cidade de Limeira como vereador, na qualidade de vereador. Eu vou pedir uma verba para a cidade de Limeira, vou lá levar para o deputado. Só que ele não falou que era um evento político partidário. Não era um evento apartidário. Não era um evento do governo, era um evento político partidário. E lá foi ele. E alguém ficou sabendo, né? E falou, não, peraí, vamos denunciar esse cara aí, né? E ele foi denunciado. A denúncia foi levada à corregedoria, presidida pelo Junegão. Ora, na letra da lei, não pode você pegar o carro da Câmara, que é um veículo público... É preto no branco, não pode. Não pode, tá lá no regimento. Tá muito claro isso. Não tem barriga me dói. O carro é público, é da Câmara, é público. Você não pode usar um veículo público para ir para um evento político partidário. Você só pode usar o veículo público para um evento que seja apartidário, que não tenha nada a ver com política partidária. Pois foi o Tigrão lá. E daí? A denúncia foi para a corregedoria, o Junegão apreciou a denúncia e o Junegão chegou à conclusão de que como ele foi representar a cidade de Limeira para pedir verba para a cidade de Limeira... Tinha um interesse público. Então tinha um interesse público por trás disso, então poderia ser relevado o fato de ele ter usado o veículo para ir num... Mas o Junegão, o evento era político partidário, era um evento do PMDB, ele usou um veículo público para ir fazer política partidária, não pode, Junegão. Não, mas não sei o quê. Então, você vê como eles interpretam a lei... de uma tal maneira... Dependendo do governo, dependendo do momento. A bel prazer. Entendo. Entendeu? Agora, Ivan... Dependendo dos interesses em jogo, a verdade é essa. A palavra é essa. Não tem outra palavra. Eu concordo. Interesses. Dependendo dos interesses em jogo, eles interpretam a lei da maneira como eles querem. Mas, por exemplo... eu não tenho expectativa nenhuma com relação a isso. Mas, Ivan... Ali é uma coisa muito clara. Vereador não pode usar carro da Câmara para fins particulares. Agora, tá. Só que não tem um artigo ali no regimento falando assim: vereador não pode ir no churrasco, fazer uma paródia, tirando sarro de assuntos públicos. Esse artigo não tem. É isso que eu quero dizer. Tá, não, especificamente com relação... Então, aí, porque nesse caso tem uma não é confusão, vários entendimentos jurídicos. Sim. Do ambiente público e do ambiente privado. Mas você não pode perder de vista que, muito embora não esteja escrito exatamente isso lá no regimento interno, olha, vai no churrasco e faz paródia com... óbvio, eu fiz uma brincadeira aqui, mas... Uma paródia que menospreze o sistema político, o sistema eleitoral do país e tal. Menospreze as instituições. Tá? Isso não está escrito. Mas é falta de decoro o vereador, um agente político, na condição de agente político, porque ele diz na gravação que quem estava falando, no caso do Cleiton Silva... Ele fala, vereador Cleiton Silva. Quem está falando é o vereador Cleiton Silva. Então, quer dizer, um agente político, na condição de agente político, satirizar, menosprezar, tratar com menoscabo, com desprezo, o sistema político que o elegeu, ele é um representante do povo, menosprezou o voto que foi dado para o povo, menosprezou o processo
O processo, quando ele fala do projeto... projeto Escola Sem Partido. Escola Sem Partido. Dele próprio. Dele próprio. Menosprezou todo aquele processo que deu uma participação popular. Se é legítima, se não é legítima, pouco importa, mas houve participação popular lá, quem era a favor, quem era contra, né? Quer dizer, se o cara menospreza tudo isso, e isso não se configurar no entendimento dos vereadores, falta de decoro parlamentar, não sei mais o que é falta de decoro. Sim. O cara acha que pode subir num plenário daquele lá da Câmara, subir numa cadeia e defecar lá em cima, então, porque nada mais é falta de decoro, pô. Ô, Ivan, você acha que neste caso caberia a pena... Vou usar uma expressão, a pena capital para os vereadores, tipo assim, a cassação do mandato? Sim, claro. É isso que o denunciante pede, né? Claro. Porque na corregedoria, porque assim, no caso do Augusto, ele não foi via corregedoria. Por quê? Uma denúncia na corregedoria tem que ter chancela de um vereador. Ou seja, um cidadão não pode, um cidadão comum, fazer uma denúncia na corregedoria, porque tem que ter a chancela, tem que ter um vereador, tendo a anuência de algum vereador. Então, por isso que ele foi direto no expediente da casa e fez uma representação à presidência. A gente não pode perder de vista. Nani, não perca de vista o seguinte, Nani. Aquilo lá é um julgamento. Exato. Eles vão passar por um julgamento. Abrir a comissão processante não significa que estão cassados. Que julgamento que é isso? É um julgamento do judiciário? Como tem o júri, tem o juiz, tem o advogado de defesa, tem o promotor que acusa. É isso? Não. É um julgamento político. Então. Político. É a mesma coisa das contas do governo, que vem lá do Tribunal de Contas do Estado a análise das contas do governo municipal do ano de 2017. Era Mário Botion. Vamos supor que o Tribunal de Contas do Estado julgue pela rejeição das contas. Certo. Olha, aqui tem um monte de erro aqui. Esse governo Mário Botion fez um monte de besteira aqui e essas contas têm que ser rejeitadas. Ora, a rejeição das contas implica no quê? Na perda dos direitos políticos. Sim, não é isso? Sim. Então, aí o Tribunal de Contas manda para a Câmara um parecer dizendo que as contas têm que ser rejeitadas. Chega lá, a Câmara diz assim, não, nós não achamos. Mas espera um pouquinho, os técnicos do Tribunal de Contas disseram, são técnicos, fizeram análise técnica das contas. Eles disseram que tem que ser rejeitados. Mas os vereadores disseram acharam que não. Não, nós não queremos rejeitar as contas, nós queremos aprovar as contas. E acabou. É um julgamento político. Eles fazem o que eles querem, eles interpretam do jeito que eles quiserem. E esse julgamento aí é político. Mas então, olha só, dentro... Se eles quiserem caçar, eles caçam. Se eles não quiserem caçar, eles não caçam. Olha só, dentro das punições, aí eu tô falando da corregedoria, tem a punição pro pecado, pro pecadinho e pro pecadão. Vamos colocar assim, o pecadão é a cassação do mandato. O pecado dá uma suspensão pro vereador de 30 dias. E o pecadinho, deslizinho, é um pito, né? Uma advertência verbal. Tudo depende dos interesses. Exato, também acho. Por que Aí, acabei de falar da história do Junegão e do Tigrão. Por que o Junegão entendeu aquilo como não irregular? Não encaminhou um parecer pela cassação do Tigrão. E eu não estava lá. Eu não participei de nada disso. Eu não fiz reunião nenhuma, a portas fechadas de gabinetes, eu não estava lá. Mas eu daqui de fora, eu imagino. Eu também posso imaginar imagino. Quais foram os interesses que prevaleceram ali. De certo. Tô só imaginando, hein, gente? Eu não participei de reunião nenhuma, não me fechei com ninguém em sala. Tô imaginando. De certo chegaram pro Tigrão e disseram assim, Tigrão, meu filho, eu posso te caçar. Você vai ser bonzinho? Você vai cooperar? Você quer comer no coxo? Você quer comer no coxo? Ou você não quer comer no coxo? E aí, mas então, aí eu te pergunto, a cassação do Cleiton e do Xavier interessaria quem? Vamos lá, interessa ao governo? Interessa a vereadores? Tudo vai depender se eles aceitam comer no coxo. Já vou logo no português das ruas. Tudo vai depender, minha filha, se eles aceitam comer no coxo. Vocês vão querer comer no coxo ou não vão? Ou a gente aceita comer no coxo? Você acha que a comissão não vai ser aberta? Coxo, sim. Bom, se vocês aceitarem comer no coxo, então a gente não caça vocês. Mas se vocês quiserem dar uma de... né? Então aí vamos caçar. Você acha que a comissão não deve ser aberta na próxima sessão?
Porque, Ivan, eu te falo uma coisa. Seja aberta, não seja aberta, tudo vai ser urdido e Depende tramado desse bastidor nos político. bastidores. E quando for lá pro plenário, já está tudo definido. Ó, Sim. gente, eles aceitam comer no coxo, a gente livra a cara deles. Ô, Ivan, tem um clima muito interessante na casa. Interessante. É assim que funciona, viu, gente? É assim que desse funciona. jeitinho Mas que olha funciona. só, sabe qual que... Pensa que você quer de outro jeito, não. Sabe qual que é a tônica dos vereadores hoje? É assim, putz, a denúncia é dos dois juntos. Se fosse só do Cleiton, era mais fácil abrir a comissão processante. Mas tem o Xavier. O Xavier é gente boa. O Xavier é legal. Política. É política. Poxa, o Xavier Isso foi é o que política menos na falou veia. na paródia. Isso é política o Xavier na veia. é um cara que coopera com os vereadores, aglutina. Já o Cleiton não. O Cleiton já tem uma resistência maior ao Cleiton. Então, tá rolando isso. Puxa, mas aí, se a gente quer pegar o Cleiton, vai pegar o Marquinho. Isso é política na veia. Isso Entendeu? é política na veia. Mas, ainda assim, neste caso, eu acho que a discussão também tem que ser mais profunda, justamente nessa questão, né? Eles vieram a público, acho que não dá para passar batido o que eles fizeram, não. Não dá para a Câmara encerrar o assunto. Mas tem essa questão, eles vieram a público, pediram desculpa, foram totalmente infelizes, ingênuos, já falei isso aqui. Eu estou simplificando aqui as relações, mas tudo depende dos interesses políticos. Tudo depende, eles vão pesar. Vão pesar aqui. Mas não foram pegos em corrupção, né? Se eles aceitarem as nossas condições, a gente livra a cara deles. Ah, beleza. Mas aí alguém lembra assim, mas isso aí tem um ônus político. Imagina o Xavier bonzinho não sendo mais oposição. Atinge a todos nós. Se a gente livrar a cara deles, atinge a todos nós. Então eles vão pesar. Vamos ver. Espera um pouquinho. A gente livra a cara deles, vai ter um ônus político. Como é que a gente faz? Vale a pena ou não vale a pena? Ah, vale a pena. É um ônus político, a gente, depois de um tempo, o povo esquece, vamos pro pau. Ou então, não, é muito pesada a barca, não dá para carregar, ferra os caras mesmo, queima os caras, lixa os caras e pronto, acabou, a gente se livra. E segue o baile. Mas tudo depende dos interesses. É jogo político, são interesses políticos que estarão em jogo, eles vão pesar, vale quanto pesa, né? Eles vão pesar e vão decidir tudo dentro do jogo político. Não pense você que ali vai estar valendo... É o interesse público. Ética é uma coisa que passa um pouquinho longe, sabe? É uma coisa que passa um pouquinho longe. Mas não é uma coisa que se pensa muito. Mas, Ivan, essa coisa da ética. eu te digo, já acompanhei outras aberturas de comissões processantes, outras situações envolvendo vereadores, como você bem citou, teve essa do Tigrão. Mas dessa vez tem um componente, assim, tá uma grande dúvida nos vereadores. Não tá aquela coisa assim, vamos caçar. Tem essa coisa do dó, né, compaixão, sei lá o termo. Você tá entendendo? Sim, nos bastidores, sim. Porque tava todo mundo no churrasco, todo mundo riu. Os dois que foram ingênuos e gravaram, mas assim... O Mir, por exemplo, ele tava lá gravando. E aí, ele incorre a falta de decoro? Porque você tá ali compactuando com a situação. Não tô penalizando o Mir. O comportamento do Mir é um comportamento à parte. Você pode julgar o comportamento do Mir de uma outra maneira. De uma outra maneira. A do Helder do táxi, O cara gravou os próprios colegas e entregou, né? Dedurou. Ferrou os próprios colegas. É uma outra... É uma outra discussão. Uma outra história. Mas é isso que eu quero dizer. Como o fato ocorrido, que nem o Tigrão ocorreu sozinho. Por interesses políticos, já se imaginava que alguma coisa ia acontecer nesse sentido. E aí você vê a secretária do prefeito propagando o áudio. Então tem a questão da prefeitura por trás também. Mas eu digo para você que o clima tá assim. Como estava todo mundo nesse churrasco, todo mundo amigão, todo mundo rindo. Sabe-se lá se tem mais áudios por aí. Os 21 vereadores. Não estavam os 21 vereadores. Quantos vereadores tinham lá? Ivan, pelo que me falaram, exato. 10 vereadores no máximo. Entendeu? Então metade da Câmara não estava lá. Exato. Metade não estava. Metade da Câmara se sente à vontade. Mas essa outra metade que não estava é colega. Metade da Câmara se sente à vontade para dizer o seguinte: eu não participei, não tenho nada com isso. Também acho. Não tenho nada com isso. Metade da Câmara se sente à vontade. Mas acontece que não é simples assim. Eu não estava lá, não tenho nada com isso, posso julgar de maneira absolutamente isenta. Não é simples assim, porque os interesses vão pesar, os interesses políticos. Esses 10 que não estavam lá vão ser chamados e vão dizer o seguinte: olha aqui, o jogo é esse. Vai cair em cima da Câmara toda, O jogo vai ser jogado desse jeito.
E vocês tratem de se acomodar aí, cada um na sua. É assim que vai ser o negócio, velho. Não pense você não, que é fácil o jogo. Eu falo aqui, o jogo é bruto. Pensa que você escapa fácil assim. Esses 10 que não estavam lá, vai chegar a vez deles. Eles vão ser chamados, alguém vai dizer para eles, escuta aqui, amigo, nós decidimos que vai ser assim. Mas eu não queria que fosse assim, você não queria, mas vai ser. É assim que é o jogo. Eu até me posicionei na terça-feira no programa Bastidores, a gente estava com os vereadores aqui, e eu até falei, olha, eu acho muito difícil abrir a comissão processante. Só que a coisa tá tomando um rumo, né? Tá crescendo, todo mundo fala disso, rede social, tá pesado o bastidor. Então, hoje eu já acho que pode ser que abra a comissão processante. Tem gente com dor de barriga lá. Caçar os vereadores eu já acho um pouco difícil. Tem Não gente com dor de sei, barriga. né? Hoje o cenário é esse. Uma comissão processante dura 90 dias, né, Ivan? Você imagina o que rola. Nani, bote na tua cabeça. O que vai determinar o que vai acontecer aí são os interesses políticos. Os interesses políticos que estão em jogo. A pergunta é, se interessa a quem caçar Cleiton e caçar Marcos Xavier, né? Agora está em época de Star Wars, não é? Tem um novo filme. Acho que foi lançado hoje. O Império Contra-Ataca não é do Star Wars? Né? O Império Contra-Ataca não é um dos filmes dessa série? Exato. O Império Contra-Ataca. O Império contra-atacou, filha. O Império estava apanhando, estava levando lambada de tudo quanto é lado. Aí ele falou assim, ele viu uma oportunidade de bater também. Ele falou, opa, peraí, arrumei um jeito de bater aqui também. É aquela coisa, quem é que está... no filme ele fala, o lado negro da força, o lado, né? Hoje não pode mais falar isso, né? Porque senão pode dar problema. Mas tem essa coisa, né? Da força, né? De que lado você tá, né? De que lado o Império você contra-ataca. E quem vai determinar o que vai acontecer lá é o Império. E os dois vereadores deram uma né? puta brecha, né, Ivan? Mas foram juvenil, hein? Foram, juvenil, pisaram no tomate. Foi uma babaquice. Olha, um ditado que eu aprendi... Sem tamanho. Um ditado que eu aprendi faz tempo, e eu já andei no meio da política, eu já fiz um pouco de política, esse ditado eu aprendi lá atrás, e eu nunca esqueci desse ditado. Esse ditado vale agora nessa situação principalmente. Política não é para amadores. Não é para amadores. Pois é, não é mesmo. Não é mesmo. Não é para amadores. É isso aí, Ivan, mas estaremos acompanhando, Ivan. Um abraço, Nani, um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.